Como escolher a escola para os seus filhos nos Estados Unidos? Essa não é uma tarefa muito fácil, mas hoje a gente vai falar sobre os tipos de escolas que tem aqui. Dependendo da faixa etária que os seus filhos estão, né? As escolas mudam. Também existe um ranking das escolas, de como você vê esses rankings, né? Como é que funciona isso, a nota das escolas. O que você precisa descobrir além dessa nota, que existem outros fatores que também são muito importantes. O endereço onde você vai morar influencia muito na escolha da escola também. E a gente vai falar um pouquinho aqui também sobre toda a documentação que você precisa levar para poder fazer a matrícula do seu filho. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e seguir a gente também lá no Instagram, @azisabordo, que a gente dá muitas dicas, a gente está mostrando aqui a nossa história de imigração e também a gente dá muitas dicas de viagem, de milhas, né, para quem está querendo viajar sem pagar passagem. E eu também tenho um Instagram sobre viagem com milhas nos Estados Unidos, que é o andrestrauss.usa, usa, né? andrestrauss.usa, que eu falo dos programas de milha aqui nos Estados Unidos. Então corre seguir, porque lá a gente faz o dia a dia aí de como que está sendo a nossa vida aqui na América, na Flórida especificamente, em Tampa. A primeira coisa que você tem que definir é a região onde você quer morar. Por quê? Porque você vai ter que matricular o seu filho numa escola da região. Até existem algumas exceções, mas a regra geral é que você vai matricular na escola que atende o endereço onde você vai morar. Então, tanto você pensar na escola, se isso é muito importante, se você tem filhos em idade escolar, quanto a nota da escola, a decisão da escola, quanto a decisão do bairro, é algo muito difícil de você desvincular, porque você precisa escolher um bairro legal que você gostaria de morar, né, uma região bacana, e ao mesmo tempo que tenha umas escolas boas, com notas legais e que estejam atendendo aos interesses dos seus filhos. Então, por isso que é um assunto complexo. E quando as pessoas perguntam pra gente qual escola vocês definiram, a gente pode falar a escola que a gente escolheu para os nossos filhos, mas talvez não seja a mesma que você escolheria para os seus filhos, porque cada um tem a sua particularidade. Então, vamos lá. A gente tem 4 tipos de escola aqui na Flórida. Temos a escola pública, a escola privada, a charter e a magnet. Então, a escola pública é aquela que a gente normalmente vê nos filmes, né? Que a maioria das crianças vão. Né? A gente tem a escola privada, que normalmente tem um ensino religioso e elas são pagas e não são muito baratas, né? A pública, você precisa estar morando exatamente naquele distrito, naquela região da escola. A privada não, porque você está pagando, então pode escolher a escola onde for. A charter e a magnet têm algumas diferenças. Elas também são públicas, mas a charter e a magnet, elas são administradas por pessoas que tendem a selecionar alguns tipos de atividades específicas para aquela escola. Então, dependendo da habilidade do seu filho, às vezes vale a pena você escolher, por exemplo, uma escola magnet, que é mais voltada à ciência, matemática. Ela tem algum tipo de especialização no ensino daquela escola, né? Então, vamos pensar agora mais ou menos na idade da sua criança. Existem 4 tipos também. Na verdade, 3 tipos. Com relação à idade. Existe a elementary, que seria a mesma coisa que o nosso ensino fundamental 1, que é da primeiro ano ao 5º. Depois vem a middle school, que é o que a gente chama de ensino fundamental 2, que é do 6º ao 8º aqui nos Estados Unidos, não é até o 9º, que nem no Brasil. E existe a high school, que daí vai do 9º ao 12º, que é, na verdade, onde a gente matriculou os nossos filhos. Os dois entraram já na high school aqui. E assim, uma coisa que é importante você ter em mente quando você vai escolher a região, principalmente se você vai comprar uma casa, né? Porque se os seus filhos são pequenos, eles vão entrar na high school e vão sair depois para a universidade. Mas se eles forem pequenos e forem entrar na elementary, você já ter noção, principalmente numa compra de casa, que você vai ficar muito tempo nessa região, como são as outras escolas da região, a elementary e a high school, porque provavelmente eles vão frequentar essas escolas também. E às vezes tem famílias que têm filhos que vão frequentar a elementary, outros filhos vão frequentar a middle e outros ainda vão frequentar a high school. Então, o ideal é que elas sejam ali mais ou menos na mesma região, com o mesmo nível, a mesma qualidade de ensino. Então, como a gente falou, o endereço é muito importante na hora de você
matricular as crianças na escola. Então, quando você vai definir o local que você vai morar, já comece a pesquisar as escolas, porque você vai ter que matricular, principalmente se for uma escola pública, na escola que atende a região onde você vai morar. Você não pode pegar e simplesmente matricular seu filho numa escola do outro lado da cidade. Né? Então, eles que definem aonde você vai poder matricular o seu filho conforme o endereço que você vai morar. Quando a gente veio aqui e fez mais ou menos uma pesquisa, a gente veio 2 vezes para cá enquanto a gente estava no nosso processo aí de espera do visto. A gente veio em 21 para 22, né? E depois a gente veio de novo em 2023 para dar uma pesquisada nessa região. A gente queria até ter vindo antes, né? Não, Para 21, morar. 22 a gente não tinha dado a entrada, mas a gente já estava querendo vir para cá. A gente ainda não tinha dado a entrada no processo. A gente veio conhecer bem a cidade mais a fundo. E 23 a gente conheceu mais a região que a gente já estava pensando em morar. E nesses períodos a gente acabou conversando com a Marga e com a Corina, lá da Tampa Bay Key, e contando para elas que a gente tinha esse dilema aí no início a gente pensava que ia ter que ser middle e high school, mas quando o nosso processo demorou um pouco mais, foi só a high school que a gente precisou se preocupar. E a Corina comentou com a gente que a gente estava muito focado na nota da escola. A nota é uma coisa importante, né? Porque a gente vai pesquisar. Existem alguns sites que você pode pesquisar, que é o Grade School e o Niche, né? Que você pode pesquisar nas notas, mas ela comentou que existem algumas particularidades referentes às escolas também, né? Porque depende muito do estilo do seu filho. Por exemplo, se seu filho gosta de música, de artes, de esportes, e cada escola tem também, além da nota, um foco ou alguma projeção maior nesse tipo de atividade. Então, para a gente era importante uma escola que tivesse uma importância muito grande em esportes, que era um pouco do caminho que o Alex queria seguir, e uma escola que ao mesmo tempo também tivesse muito foco em artes, performing arts, né, que a gente chama, que é um pouquinho o caminho que a gente imagina que é a aptidão da Alice. Eu sei que quando a criança é muito pequena, é muito difícil você ter essa noção, porque a gente realmente não sabe ainda o que a criança que caminho a criança vai seguir, né? Mas, em geral, claro que também isso não vai dizer que você precisa ficar a vida inteira naquele distrito. Você pode, a gente inclusive tem uma amiga que os filhos começaram num bairro, né, na public school, naquele momento, e depois ela acabou levando eles para uma charter school que era mais focada no que as crianças dela tinham aptidões e habilidades. Mas voltando um pouquinho para as notas, só para complementar, o greatschools.org é um site que é um pouco mais abrangente, ele fala das notas, mas ele é um pouco mais difícil a navegação, e o niche.com é um site que eu achei que combinava um pouquinho mais, que você conseguia fazer a comparação das escolas e você tinha mais reviews, mais avaliações dos próprios pais e alunos. Então foi uma combinação ali da gente pesquisar nos 2 sites. Mas uma coisa que é importante falar também, que nós brasileiros, a gente acha que a gente compra a casa e é para morar o resto da vida nessa casa. Aqui nos Estados Unidos eles pensam um pouco diferente, né? Inclusive essa nossa amiga falou isso, que os filhos estão indo para uma escola que é numa outra região, e aí eles já estão pensando em mudar para aquela região, para ficar mais fácil, porque não ficar tão longe da escola, porque existe também algumas coisas aqui que facilitam a nossa vida, que é o ônibus. Né? O ônibus que vem buscar as crianças no Brasil a gente tinha que levar, o ônibus aqui vem buscar dentro do condomínio. Depende exatamente também de onde está a tua casa, porque se você tiver a menos do que 2 milhas da escola, seu filho vai ter que ir ou a pé, ou de bicicleta, ou de patinete, que é o que a gente ou vê você muito. Pode levar. Ou você leva, quando é muito quente, né? No verão a gente viu muitos pais levando. E a mais de 2 milhas da escola, daí você é eligible, as crianças podem ir pegar o ônibus para ir para a escola. Mas tem um porém aqui, vou abrir um parênteses, que a gente acha que tudo funciona muito bem aqui nos Estados Unidos, mas na questão do ônibus, para a gente aqui não foi bem assim. Na verdade, eles começaram. Inclusive, a gente tem um vídeo, vamos colocar o videozinho, do primeiro dia que eles pegaram o ônibus. Eles começaram a jornada da escola de ônibus. Bom dia, estamos aqui de pais que não conseguem largar suas crias. Eles vieram para pegar o ônibus da escola no primeiro dia de aula e dá 1,4 de casa, no final dessa rua. E daí eles pediram, não vão lá, deixa a gente se virar, né? Mas a gente está aqui na esquina esperando para ver se o ônibus vai passar, o horário do ônibus, se eles vão estar no ônibus. E a primeira vez que a gente deixa sozinhos, assim, a gente a vida inteira levou para aula.
E agora whole new world. É a primeira vez, né? Ônibus amarelinho. E vem um gatinho aqui acompanhar a gente hoje. Não saiu da... A gente anda, o gato vai atrás. Se a Alice souber, ela vai querer ficar com o gato pra ela. E como está o sentimento do papai? Vai lá. É isso aí, os nenéns cresceram, né? Agora tem que dar asas, eles vão lá, vai dar tudo certo. Eles estão nervosos, a gente também tá, é normal, primeiro dia. O schedule do Alex apareceu hoje de manhã. Hoje de manhã já ficou mais aliviado. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. O da Alice também, né? Me deu uma mexidinha, teve algumas outras aulas. E tá lá, ó, os Cubas, tá vindo. Tá vindo ali. Chegando. Tá um pouco atrasado, seus Cubas. O primeiro dia, né? Isso aí. Mas no dia a dia não foi bem assim, né? O ônibus começou a atrasar muito, eles estavam começando a chegar atrasados na escola, apesar de que eles recebem um passe quando o ônibus atrasa para mostrar para a professora, né? Dizer assim, olha, cheguei atrasado, mas é por causa do ônibus. Mas a gente não queria que eles ficassem chegando atrasado todo dia. Então a gente começou a levar as crianças para a escola para que eles não chegassem atrasados, né? Mas vamos comentar que esse é um momento particular deste condado que a gente está nesse momento, porque está existindo uma baixa... Falta de motorista de ônibus. Isso mesmo. O que comentaram com a gente é que existem 400 ônibus, mas só tem 200 motoristas. Então tá faltando, eles têm que passar em vários lugares antes para pegar mais crianças do que seria o normal. Com isso tá atrasando para chegar na escola. Mas isso não quer dizer que todo os Estados Unidos dá ruim. Aqui nesse momento, nessa gestão, bem na vez que a gente veio e estava pensando assim, maravilha, nunca mais a gente vai precisar fazer esse commuting, né? Levar e trazer da escola. Não, aconteceu que a gente não quis deixar eles se atrasarem toda vez, porque muitas vezes, apesar de eles terem o passe, eles perdem o conteúdo, porque a professora tá lá no horário que ela tá lá e ela já começa a dar aula. Se bem que tem um amigo do Alex que mora no mesmo condomínio, mas numas ruas para baixo, que diz que o ônibus dele tá sempre no horário. Então a gente vai tentar mudar o ônibus deles para eles, né, para o mesmo desse amigo, para ver se a gente consegue, se eles conseguem pegar esse ônibus, e se der certo depois a gente conta para vocês. Além disso, eu queria comentar que a gente no primeiro dia a gente chegou, vamos, acho que primeiro falar da documentação, né? Vamos falar da documentação. O que é exigido aqui nas escolas da Flórida? A transcrição... Deixa eu só abrir um parênteses, que isso não é na Flórida. Isso pode mudar de condado para condado. Então a gente está no condado de Pasco, né, por exemplo, Hillsborough, que também é em Tampa, pode ter outra documentação, tá? Então, fique atento, veja a lista do seu condado, porque isso pode mudar. Muito importante, você sempre buscar as informações da onde é que você está ficando realmente. Aqui no nosso condado, então, foi exigido o histórico escolar traduzido e não foi preciso tradução juramentada. Então, a gente fez a tradução comum. Foi exigida a certidão de nascimento original, e também passaporte, esse tipo de documentação de ID, né, que fala. E vacinas. Essas vacinas, a gente já tinha tido várias vacinas que foram feitas para imigração, mas aqui na Flórida ainda exigiam mais algumas vacinas para matrícula de escola, né? E a gente foi, inclusive, fazer essas vacinas que foram gratuitas num órgão público. Inclusive, o exame de aptidões, que foi muito legal, porque esse foi super diferente. Foi um exame num lugar que a gente vai mostrar para você. Hoje a gente veio fazer a consulta médica para começar o ano escolar. É como se fosse um check-up, assim. E eles falam, que é obrigatório nas escolas. É obrigatório, em toda escola pública é obrigatório. Aí a gente preencheu uma ficha e o exame é feito nesse tipo de caminhão, e o caminhão ele é itinerante. Então depende do dia, o caminhão está em algum lugar diferente. É gratuito, você pode fazer em clínicas também, mas aí você paga. E esse serviço móvel, assim, é free. Então a gente veio numa cidade vizinha da onde a gente estava, deu 20 minutos, né? A gente procurou no site e as crianças vão fazer, depois elas contam como é que foi o exame. E além desse exame médico aí, o que foi importante pra gente também foi a documentação de que a gente morava nessa região, que é o leasing, né? É o contrato do aluguel, que você precisa provar que você está naquela região, naquele
distrito ali da escola. Se você comprar, é da compra do imóvel. No nosso caso, era do aluguel, né? Isso, e nesse quesito, assim, da locação, a gente conseguiu em tempo recorde, porque a gente chegou aqui dia 3 de julho e as aulas começavam dia 10 de agosto, então a gente tinha mais ou menos um mês para conseguir, né, fazer essa locação. E as anjas, a Marga e a Corina, conseguiram pra gente resolver essa locação. Em uma semana, né? Em uma semana a gente conseguiu. E existia todo, né, o impasse aí da gente não ter esse credit score para comprovar tanto assim a nossa renda, mas elas fizeram a mágica ali, né? Ajudaram demais a gente. O proprietário, na verdade era o corretor, né, da proprietária, e enfim, a gente conseguiu essa locação em tempo recorde, que era porque a gente precisava desse documento, especificamente do contrato, para poder subir o PDF ali no portal. E falando no ato da matrícula mesmo, tudo foi feito através do portal do condado. Então a gente até chegou aí na escola. A gente queria visitar a escola pessoalmente, mas a gente não conseguiu, né? A gente foi lá acho que 2 vezes. Eu não sei se é para todo mundo isso, mas a gente não pôde nem entrar na escola para visitar. Eu acredito que você primeiro tem que fazer a matrícula. E por isso, como a gente não estava matriculado, a gente não pôde visitar a escola. E aí, sim, depois da matrícula ser feita no portal, você pode, daí, talvez, visitar a escola. Mas aí, como tudo isso aconteceu tão rápido, já tinha o Open Day. O que é o Open Day? Né? O que é o Open Day? O Open Day é um dia que a escola é aberta para todos os alunos irem conhecer os seus professores e conhecer as salas de aula onde eles vão estudar. Então, para a gente foi tudo meio junto, né? Aconteceu muito rápido. Mas as crianças vão lá e escolhem as aulas que eles vão ter. E aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente do que acontecia com a gente no Brasil. No Brasil, eles ficavam numa sala de aula, o professor ia lá, dava aula, saía, entrava outro professor, dava aula e saía. Aqui não, aqui é um pouco diferente. Os alunos vão na sala onde eles vão estudar. Então eles escolhem as matérias que eles querem estudar. Claro que tem algumas matérias que são obrigatórias, outras eles podem escolher. Mas aí eles vão mudando de sala. A sala é do professor, Exatamente. É da matéria, não é a sala da turma. Uhum. Né? Não é uma sala, exatamente, não tem uma turma. Cada aluno vai na sua aula. Inclusive, alunos de idades diferentes podem ter a mesma aula que, por exemplo, o Alex e a Alice. O Alex está no 12º ano, né? Ele é senior. E a Alice, que é freshman, está no 9º ano. Poderiam até, se eles tivessem escolhido alguma aula em comum, ter aula junto. Né? Então, Mas isso acontece na high school. Na high school. Uhum. Isso porque eles estão na high school. Então tem algumas matérias que são obrigatórias que eles têm que fazer para conseguir os créditos suficientes para se graduar, para se formar, né? Tem algumas coisas obrigatórias, mas tem outras que eles podem escolher conforme a sua aptidão, conforme o que eles gostam. E é muito legal porque a gente vê, toca o sinal, exatamente como nos filmes, né? Toca o sinal, é todo mundo pelos corredores, trocando caderno, às vezes pegando no seu locker. As suas coisas, né? E trocando de sala. Então o professor fica na sala e eles que trocam e vão andando para lá e para cá. Mas eu abri um parênteses aqui só para explicar esse tipo de coisa, porque a gente foi no Open Day e aí todos os alunos já tinham escolhido suas matérias, né? Então eles iam lá para conhecer a sala de aula onde vão estudar e os professores, eles estavam na sala esperando para contar como que vai acontecer as aulas, como é que vai ser, né? Mas teve uma coisa muito legal que teve um ou 2 dias antes até do Open Day. Como a Alice, ela está entrando, né, na high school, eles fizeram um dia especial para todos os alunos que eles chamam de freshmen, que são os alunos do 9º ano, conhecerem como era a escola. Então, naquele dia, eu queria gravar, porque eu estava me sentindo dentro de um filme. Eu não pude gravar nada, porque mãe na escola é mico, mãe ainda gravando é pior ainda. Mãe né? de adolescente, mãe não é Pai é tranquilo, mas mãe... Não é difícil, não é nada fácil, é bem difícil. Pai também é difícil. Porque, inclusive, eles opinam na roupa que a gente vai, ou se a gente tá muito perto, muito longe, vai mais para trás. Não faz isso, não faz aquilo. Você nunca sabe se você tá fazendo o que é esperado para fazer. Inclusive, teve um momento que eu me dispersei deles, porque eu queria gravar a escola, eu ver a escola sem ser... reprimida, né? Reprimida. Era no ginásio, foi muito bacana. Todos os alunos foram no ginásio e os pais também. E a principal, né, a diretora da escola, fez uma apresentação da escola, mostrou o PowerPoint lá. Mas junto com isso, tinham as cheerleaders, que fizeram uma dancinha. Teve uma apresentação, né? Teve o mascote da escola, teve o grito da escola, que daí os pais também tiveram que fazer o grito de guerra da escola. E toda escola tem seu mascote, né? O nosso caso é um bull. É um bull? Que bull que é o bull em português? Touro? Um touro.
É um touro e... Ficou estranho isso? Começa de novo ou tá Não, tá valendo? tudo bem. Eu, às vezes, foge aqui as palavras. Então, foi muito legal porque a gente tava se sentindo dentro de um filme mesmo. E teve um tour, né, que uns alunos que já não eram freshmen, que já estavam na escola, foram levando, essa parte a gente não participou, mas foram levando os novos alunos para conhecer a escola, né? Então, eles Para fizeram um conhecer tour. o ginásio, a cafeteria, né, que é onde eles têm os almoços. E é assim, é realmente que nem de filme. Tem aqueles banquinhos que daí, né, no filme sempre dá problema de bullying, que um senta na mesa do outro, que daí o outro não quer sentar. Nananã. E aqui é o pátio, algumas salas. Aqui tem as mesinhas. Eles estão vindo de lá da Orientation Day, né? E a gente está aqui esperando. E ali é o ginásio, onde a gente estava lá dentro. E tem também a cafeteria, tem a library, tem tudo. Então eles fizeram o tour da Tem escola os campos, né, de futebol americano, de beisebol. Ó, aqui estamos fazendo tour. Os meninos estão vendo como é que é o gramado. Ali tem a arquibancada lá do campo de futebol americano. Aqui deve ser beisebol. E aqui do ladinho, ó, são os chamados portables. São as salas de aula improvisadas. Quando a escola fica muito lotada de alunos, eles fazem esses, e tem vários, ó, esses containers de sala de aula, mas todos eles têm ar-condicionado, super confortável, como se fosse uma sala normal, só que aqui fora. E aqui no estacionamento da escola, quem é senior, que são os formandos desse ano, podem ter uma vaga do carro, e essa vaga eles pintam. Teve o dia que eles vieram pintar cada um a sua vaga. O Alex não teve, né, a sua vaga porque ele ainda tá sem carro e também não tá com a driver's license, né, a licença para dirigir. Aí foi esse dia, depois, 2 dias depois, a gente teve esse Open Day, onde eles foram e a gente também pôde ir para conversar com os professores. Mas como no nosso caso, a gente ainda não tinha a lista que eles... Esse foi meio complexo, né? Foi, pra gente foi, porque foi muito Muito corrido. em cima da hora. Geralmente os alunos escolhem as suas matérias eletivas e as suas matérias... Obrigatórias. É meio que um quebra-cabeça ali para eles também definir isso. Escolhem antes do ano anterior finalizar. Mas no nosso caso, a gente teve que escolher tudo em cima da hora e a gente não estava muito sabendo, principalmente porque a gente estava vindo com um currículo brasileiro, esse currículo não tinha sido ainda aprovado, né? A gente não sabia se as matérias que eles tinham tido no Brasil iam contar ou se eles iam precisar fazer complementos que algumas crianças têm que fazer. Principalmente no caso do Alex. A Alice que estava entrando na high school estava mais tranquilo, mas o Alex, como ele está no último ano que ele ia ter que se graduar, né, se formar, então teria que ver se as matérias seriam aceitas, né? Por exemplo, as matérias que eles nem sempre tiveram no Brasil, como a história americana, né? Isso é algo que a gente imaginou que ele teria que fazer aulas extras, né? Mas depois ele foi conversar com o counselor, né, que é Todos eles têm um counselor. que é um professor que vai guiar eles, ajudar eles. Eles fizeram a revisão de todo o currículo dele e aparentemente deu tudo certo. Tudo certo, ele está com todos os créditos que ele já pode que ele precisa para se formar. E o counselor é esse conselheiro, mas ele não é um counselor, tipo, às vezes a gente pensa que é como se fosse um coach, ou como se fosse um psicólogo. Não é. É um counselor justamente para ajudar ele nessas escolhas das matérias, e também se ele tiver algum problema dentro da escola, cada série tem o seu counselor, né? E você vai lá e resolve. A minha nota não entrou no sistema, ou eu entreguei um trabalho atrasado, eu falei com a professora, mas qualquer tipo de problema que você precise resolver, cada série tem o seu counselor. Então, isso foi legal, porque o Alex foi lá, viu tudo que ele precisaria. E é legal também comentar os tipos de aulas diferentes que eles têm aqui. Nossa, muitas. Tem muita coisa legal, muita coisa bacana que eles podem escolher. O Alex, por exemplo, está tendo aula de direção.
né, para aprender a dirigir, de legislação, tudo isso. Inclusive, isso é muito bom que ele faça na escola, porque, pelo que falaram pra gente, reduz bastante o valor do seguro quando ele for tirar a carteira dele, né? Ele tem a permit dele agora, que ele já tirou, ele fez algumas aulas. A gente foi até no DMV, que é o Detran daqui, né? Para ele ter essa permit para dirigir junto com a gente, mas na hora que ele for pegar a carteira dele, normalmente o seguro sobe muito para quando é uma pessoa nova dirigindo, né? Mas como ele fez na escola, essas aulas disseram que reduz um pouquinho, já ajuda, né? We did it, we did it, we did it. Temos 2 novos motoristas na casa. Temos aí, ó. A minha é assim de ladinho, a tua é em pé. A minha foto acho que é maior que a sua. Porque o Alex, ó, ele tem Não ainda mostra muito. Learner's License. Não mostra. E a minha é Driver's License. Então, Aí com 18 eu pego a minha normal. É isso Daqui aí. 4 meses. mas eu confesso que eu estava muito nervosa, tanto no... Na verdade, eu acho que eu estava mais nervosa no Computer Test do que no Driving Test. Mas o meu instrutor foi super legal, super bacana, me deixou mais tranquila, mas eu tava nervosa. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu fiz o meu na escola, a prova que ela... É a mesma prova que ela faz de... Só que é só no computador, eu não faço prático na mão, dirigir. Fiz a mesma prova que ela, nós passamos. Quais são os seus próximos passos agora? Então, na teoria, você deveria tirar essa carteira quando você tem 15 anos, que você tem que ficar com ela por 1 ano, ou até você fazer 18, que daí você pode tirar a sua normal. Se você tirar com 15... Você tira com 16, só que como a gente chegou aqui quando eu tinha 17, a gente vai ser mais rápido a fazer 18. Eu vou ter que ter 40 horas dirigindo normalmente de dia e 10 horas dirigindo de noite, para quando eu for fazer meu teste com 18, eu vou fazer a mesma coisa que minha mãe, refaço a minha prova, faço a prova com o instrutor do meu lado e posso tirar minha carteira normal. Mas essas lições, essas horas que você vai ter que dirigir é com alguém que tem a carteira do lado. Alguém que né? tenha mais de 21 e tenha a carteira de motorista, então agora pode ser qualquer um desses dois aqui. E daí é só pegar o carro e dirigir por aí. Mas ele tem aula também de finanças pessoais, que é muito legal, né? A Alice escolheu empreendedorismo, né? Escolheu psicologia também. E assim, se você vê a variedade que tinha ali para eles escolherem, era incrível. Uma coisa triste foi que, como eles não tinham escolhido antes, algumas turmas que eles queriam já estavam lotadas. Já estavam cheias. Né? Então é importante você entregar o quanto antes. Se Mas- for o caso dos seus filhos de chegarem antes do ano escolar começar, muito antes, né? Então a gente aconselha que assim que possível vocês já completem essa requisição aí das aulas eletivas. E tem algumas matérias que são anuais e algumas matérias que são semestrais. Então, algumas matérias eles vão poder fazer no segundo semestre. Por exemplo, a Alex escolheu uma que é de times esportivos em grupo, né, não individual. Então, tem algumas coisas mais direcionadas para o que eles gostam, mas que Esportes para times esportes coletivos. Isso. Então, tem coisas assim que são semestrais. Então, ele pode ter num semestre um tipo de aula e no outro semestre outro tipo. E tem aulas que são um crédito anual, que eles chamam, que vai ter que cursar o ano inteiro. E tem, por exemplo, a Alice queria fazer artes, né? Daí tinha vaga no Arts 2. Mas para você fazer o Arts 2, você teria que ter feito já o Arts 1. Então, ela vai ter que fazer o Arts 1 no próximo semestre para daí conseguir entrar no Arts 2. E assim, Que é uma são sequência, né? particularidades de cada matéria. E você, como mãe, o que você achou? A nossa experiência aqui, vamos contar, né? Conta a tua primeiro, depois eu conto a minha. Eu achei bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil, porque no Brasil a gente estava numa escola particular. Eles sempre foram crianças de escola particular. E na escola particular você se sente um pouco como um cliente. Então, nos dias que a gente queria visitar a escola, eu me senti super frustrada deles não deixarem a gente entrar na escola. Eu tava assim, como assim? Como é que eu vou escolher uma escola sem nem ter pisado na escola? Eu tava pé da cara. E eu fui 2 vezes, a gente foi 2 vezes tentando, né, ver se, sei lá, se a pessoa que estava na recepção aquele dia não tava na pá virada, ou se era meio novata e não sabia. Inclusive, era uma aluna, né, Era da uma escola aluna. que estava cobrindo as férias lá. E era isso mesmo, não podia entrar na escola naquele momento, já tinha passado o período de visitações. Tanto é que a mãe de um outro colega nosso que também veio nas férias, ela tinha chegado umas 2, 3 semanas antes, e ela conseguiu visitar a escola, ela conseguiu marcar um horário com a counselor, porque eles estavam vindo de outro estado, né, para ver se o currículo do menino ia se ajustar aqui para o currículo da Flórida. Ela fez tudo 1 semana antes da gente ter chego. E eu possessa, mas como assim, né? E aqui a regra é regra, você não é cliente, eles não estão nem aí. Muitas coisas, para mim, no site, o site parecia uma coisa assim,
antiquada. Parecia do DOS, assim, uma coisa bem... Não Os era primórdios da user-friendly, internet. não era amigável, eu tive que me achar e eu não estava me achando. Eu não sabia se eu tinha feito aquela matrícula corretamente. Aí, às vezes, a gente ia até a escola, às vezes a gente ligava para a escola para ver se eles tinham recebido. Demorou mais ou menos uma semana para a gente ter o retorno da escola de que sim, as crianças tinham sido matriculadas. Os próprios counselors, quando eu tentei mandar e-mail para perguntar, pessoal, vocês viram a transcrição, né, do histórico escolar, se vai precisar de algumas matérias que vão precisar. Eles não respondiam os e-mails, porque eles estavam num mar de um monte de pedidos de vários pais e mães, e provavelmente um monte de... Eles têm que ajeitar o horário do aluno, eles que fazem o horário do aluno, depois que o aluno manda as preferências deles lá de aulas obrigatórias e aulas eletivas. Então a gente tava assim no cri por muito tempo. Mas tem um ponto que eu achei que foi bem interessante. No Brasil também, né? Pai e mãe vai lá, fala, resolve, não sei o que e tal. Ponto positivo. Aqui agora eu vou falar um ponto positivo. Que aqui as crianças têm autonomia para resolver. Aliás, são eles que têm que resolver. Na high school. Na high school, né? Na high school, no nosso caso. A gente tá falando da nossa experiência. Então a gente foi um dia lá, depois que já estava matriculado e tal, conversar no Student Service lá. E a gente fez as perguntas, mas a pessoa que estava respondendo olhava para o Alex e para eles respondia para eles as questões. Então são eles que têm que resolver as questões deles. Então eles têm que ter autonomia. No Brasil a gente ia lá e falava e resolvia. Não. Tanto que quando o Alex foi marcar com o counselor, ele conseguiu falar. A Alice foi marcar com a counselor dela, ela conseguiu falar. Então são eles que têm que ter autonomia, eles que têm que resolver as coisas deles. Não é mais a gente. Dá um pouquinho de frustração pra gente, porque a gente às vezes não fica sabendo e a gente tenta que eles falem pra gente o que aconteceu. Não, foi super tranquilo, já resolveu, tá tudo certo. Mas o que ele falou, o que ele resolveu, né? Eles não, não tá tudo contam nem certo, metade. relaxa, tá tranquilo, tá tudo certo. Então, mas aí a gente tem que confiar e agora são eles que têm que resolver e seguir o caminho deles, né? A gente não vai ficar pegando pela mão o tempo inteiro. E é uma coisa que eu reclamava no Brasil, porque, por exemplo, a gente tinha na escola o grupo da coordenadora com os pais. E eu tinha que ficar, às vezes, repassando avisos ou repassando coisas que vinham para os pais. E já estava na hora, né, deles terem. Lá no Brasil também, a autonomia deles, principalmente o Alex, que fez quase toda a high school lá no Brasil. E aqui eu achei muito, muito 10 isso. Não que a mulher não olhava pra minha cara e olhava pra eles, isso eu achei meio estranho, mas achei ótimo que ela se dirigiu a eles dizendo, não, vocês têm que fazer isso, fazer aquilo, para eles resolverem. Outra coisa assim que eu achei diferente, que talvez foi positivo, é que eles têm dentro do portal uma área só dos alunos. Então toda a comunicação dos professores vai direto para o aluno. É o e-mail do aluno, que também acontecia na escola do Brasil, mas ele não usava, passava sempre pelos pais. E aqui não, o professor tem algum aviso, ele manda direto para o e-mail de todo mundo que está matriculado na classe dele. Então, mas também a gente fica sabendo de tudo, não é assim, não fica sabendo. Tipo, se tem algum problema com nota, por exemplo, teve matéria que eles têm que mandar pelo portal da escola que não foi, a gente fica sabendo que a gente recebe. Se o aluno falta, por exemplo, a semana que a gente estava no Brasil, a gente teve que subir no portal e explicar tudo, e eles ligam avisando, ó, por exemplo, quando o aluno, o Alex, foi falar com o counselor, ele não entrou na sala de aula. Ele não respondeu a chamada, né? Mas ele recebe um passe do counselor para avisar o professor. Mas ele, naquele momento, ele faltou aula. Já a gente recebe uma ligação automática da escola avisando que o aluno não estava na aula. Se teve algum problema com nota, a gente recebe ligação, recebe e-mail. Teve um professor que já me ligou, dizendo, o Alex não enviou algumas coisas da matéria dele, que é uma matéria que é virtual, que ele tem, uma das aulas dele é virtual, né? Então, que é na escola, mas é pelo computador. Aí eu falei com o Alex, ele falou, não, mas já mandei. Aí... Ops, ficamos sem luz. Tá acabando aqui? 6%. 6%, mas por que não... Falha técnica, mas voltando. Então, o Alex tinha que subir as matérias, não deu certo, o professor me ligou, e daí o Alex subiu os trabalhos dele, daí deu tudo certo, e eu recebo um e-mail do professor elogiando o trabalho dele, que foi muito legal, né? Muito legal. A Alice, por exemplo, recebeu vários badges, né? Antigamente era assim, eles colavam um stickerzinho que o aluno ajudou. Hoje o aluno ajudou, por exemplo, ela ajudou uma menina chinesa que não sabia falar nada a entrar no computador e conseguir logar
no dia da aula. Inclusive, ela ganhou um vale cookie para ir lá retirar na cantina, porque ela ajudou aquela menina que não estava conseguindo se comunicar em inglês. Aí teve outro momento que ela foi super participativa na aula, ela também recebe um badgezinho. Esses badges são virtuais, né? Como se fosse um escudozinho que um adesivo, né, que fica lá no... que fica no portal, e a gente fica super orgulhoso de ver eles recebendo, né, esses badges. Mas é realmente muito difícil deles matarem aula ou deles fazerem qualquer coisa que não esteja dentro do esperado, porque a gente falou mal do portal, que parece uma coisa antiga e idosa, não sei o quê, mas assim, funciona muito. Funciona bem. Eles entram todas as informações e a gente recebe ou um telefonema, ou uma mensagem, um SMS. Ou um e-mail. Na hora que a criança tá Aconteceu alguma coisa. pisando na bola lá. Mas enfim, né? Essa foi a nossa experiência aqui, né? Espero que ajude vocês também a se programar, se vocês puderem se programar um pouco mais, que a gente não teve essa condição, principalmente pelo tempo que a gente chegou aqui, mas com um pouquinho mais de programação fica mais fácil. Mas a gente teve a ajuda de algumas pessoas aí, principalmente das meninas da Tampa Bay, a Marga e a Corina, para a gente conseguir em tempo recorde alugar a nossa casa para poder matricular as crianças, né? Enfim, eles já estão matriculados, estão aproveitando a escola. E acho que estão curtindo, né? Sim, eu ia até comentar que essas coisas de filme de high school, né? A gente não foi, mas a gente deixou as crianças no primeiro football game que teve na season. E assim, a gente passando, parecia que a gente realmente estava no filme. A gente não entrou porque era mico, pai e mãe entrar também. Mas a gente vendo os vídeos deles, parecia que estava realmente num filme. Tem aquele o gate, como é que é? Tailgate. Que é um encontro. Um esquenta, né? Antes de começar ali no estacionamento. Aí tem as cheerleaders, tem a banda, tem um monte de coisa ali antes do jogo. A Alice até teve depois vou deixar aqui o videozinho, ela gravou pra eu ver, porque eu pedi pra ela gravar. Era um dia que os meninos, o jogo era de futebol das meninas e os meninos... É futebol americano. Futebol americano. Os meninos que fizeram o cheerleader lá. E é isso. Acho que contamos um pouquinho, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde vocês, tá? E aproveitar para pedir o like, se você ainda não deixou seu like, se inscrever aqui no nosso canal e seguir a gente também no Instagram do Asis a Bordo, @AsisAbordo. E também no meu, se você quiser aprender sobre milhas nos Estados Unidos, é andrestrauss.usa, que eu falo dos programas de milha dos Estados Unidos. No Asis a Bordo, eu falo dos programas de milhas do Brasil e a gente mostra todas as nossas viagens, que agora vão ser aqui nos Estados Unidos e pelo mundo também, né? E a gente vai continuar um pouquinho mais, ainda tem outros vídeos falando sobre imigração. Eu vou tentar convencer os meus teenagers a vir contar a experiência deles, que é muito diferente da experiência dos pais, né? Mas a gente vai ter outros vídeos aí contando também um pouquinho como é que tá sendo a nossa vida aqui na América. É isso aí, então. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Thank you.